Antes de passar para os nossos convidados, eu queria aqui fazer uma fala para todos vocês e para quem está nos assistindo nessa audiência pública sobre o porquê nós criamos esse momento. Esse ano não é ano de eleição. E no período de eleição, frequentemente, prefeitos, governadores, se colocam como se fossem amigos do povo, representantes do povo. Todos em período de eleição querem fazer isso. Quando passa a eleição, muitos deles atacam o povo. E é o que está acontecendo nesse momento, especificamente em São Paulo, mas não só. Aqui nós temos representantes do DF, aqui nós temos online representantes de comunidades no Amapá, e em vários outros estados do Brasil, a gente tem recebido denúncias de uma onda de despejos, de uma ofensiva contra o povo. E isso nos levou a organizar essa audiência. Porque muitas vezes, quem quer despejar famílias usa um argumento preconceituoso, mentiroso, de que são invasores. É muito fácil chamar milhões de brasileiros e brasileiras que moram em comunidades na periferia, que fizeram sua casa com as próprias mãos, de invasores. Essas pessoas construíram o Brasil e construíram as nossas cidades. Construíram prédios que muitas vezes não podem entrar, só pelo elevador de serviço. E ninguém está numa favela, numa comunidade ou numa ocupação porque quer ou porque acha bonito. As comunidades se construíram porque as pessoas, muitas vezes, não tiveram nenhuma outra alternativa. Até o presidente Lula construiu Minha Casa Minha Vida, a gente não tinha nenhum programa de habitação federal nesse país. E, mesmo com Minha Casa Minha Vida tendo 15 anos, a demanda de 100 anos, de 200 anos, não pôde ser atendida de uma só vez. E as pessoas estão nas suas comunidades. O que a gente vê hoje é que tem muito prefeito e governador, e aqui cito nomes, em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes, o governador Tarcísio de Freitas, que só sabem tirar o povo das suas casas, enquanto o presidente Lula, com seu governo, dá casa para as pessoas. Seja com Minha Casa Minha Vida, ou seja olhando para as periferias. É muito orgulho ter esse companheiro aqui do meu lado, que é o nosso secretário nacional de periferias, que está fazendo um programa extraordinário de urbanização de favela e regularização fundiária. Para nós, favela não tem que ser despejada, tem que ser urbanizada, tem que ser regularizada, dar o documento para o povo. E queria dizer para vocês que nós precisamos também denunciar o que está por trás dessa onda de despejo. Por que de repente começa a ter despejo no Brasil todo? Vou dizer para vocês. Está tendo uma onda de despejo no Brasil por uma coisa chamada especulação imobiliária. Porque muitos que estão ali defendem os interesses de grandes construtoras, grandes empreiteiras, que querem passar por cima do povo, de tudo e de todos, para construir os seus prédios com varanda gourmet, para vender por milhões de reais, varrendo o povo como se o povo fosse lixo. Que é assim que eles tratam muitas vezes. E nós não estamos aqui, e eu acho que ninguém foi eleito para defender interesse de especulação imobiliária, embora muitos defendam. E nós temos que denunciar isso aqui, dando nome aos bois. Eu estava outro dia, estou vendo a Graça e a Michele do Complexo Jaguaribe lá em Osasco. Uma comunidade que está há 20, 30 anos no lugar. De repente quiseram despejar. Porque na frente da comunidade tem uma torre de 20 andares subindo. Então, gente, é esses interesses que estão por trás de despejar o povo. Interesse econômico, de meia dúzia. E de meia dúzia que muitas vezes financia campanha eleitoral de muito prefeito, muito vereador, muito deputado e muito governador. Essa audiência foi chamada para dar voz às pessoas. Pessoas que muitas vezes nunca foram escutadas no Congresso Nacional.
Nós queremos que esses moradores, essas famílias, essas lideranças que estão representando as suas comunidades possam chegar aqui e ter voz e falar para o Brasil. Por isso que nós aprovamos a audiência contra os despejos da Comissão de Desenvolvimento Urbano. Quero terminar apenas dizendo o seguinte para vocês, de qual é a mensagem dessa audiência. Às vezes tem audiência que é só para fazer blá, 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 politicagem, para sair na foto. A nossa audiência foi chamada para passar uma mensagem e um recado. Aqueles que querem despejar o povo das suas casas para atender construtora, saibam que terão uma barreira e uma muralha para enfrentar. Saibam disso. Que nós vamos estar na linha de frente para impedir esses despejos em qualquer canto do Brasil. E que as lideranças que estão aqui e a organização do povo nas comunidades também vai trabalhar para impedir esses despejos. Só nas últimas semanas, nós já conseguimos segurar 2 em São Paulo, com uma participação muito importante do governo federal. E aqui quero destacar não só a Secretaria de Periferias, como também a atuação de mediação de conflitos na Secretaria-Geral da Presidência da República, não é? Toda a atuação que o governo do presidente Lula, por determinação do nosso presidente, que sabe, como todos nós aqui, a importância de ter um teto e que não pode tratar o povo como se fosse lixo para ser removido, que tem ajudado a segurar. E essa audiência é para passar essa mensagem. Quem quiser despejar, saiba que vai ter luta do povo, organização do povo, e que nós vamos estar aqui em Brasília para cumprir o papel pelo qual a gente foi eleito, que não é defender construtora, não. É defender o povo de moradia digna.